Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês. De segunda-feira, mais uma semana se iniciando. Eu peço que você curta esse vídeo aqui no canal e se inscreva também se não for inscrito por aqui. São 3 projetos acontecendo aqui no canal. Projeto Pão da Vida, um grupo de estudo da palavra, leitura e explicação do texto bíblico, desenvolvimento de mensagens. Projeto Restauração, Meu Deserto, sobre restauração de vida e de relacionamento. E projeto de aconselhamento, individual, privado, particular. Se você quiser mais informações sobre esses 3 projetos e fazer a inscrição deles, só mandar um WhatsApp para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição, no comentário fixado. Meus irmãos, nós vamos meditar no texto da Palavra de Deus. E o texto que eu quero trazer para vocês nessa noite de segunda-feira está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Essa história é conhecida por todo mundo, né? A história de Naamã. Ele foi curado de lepra, né? Ele ficou sabendo pela sua esposa ficou sabendo por uma menininha que trabalhava na sua casa, que tinha sido levado cativa numa das guerras entre o povo de Israel e os sírios. Naamã era um comandante do exército sírio, um general, um homem ilustre no seu país. E ele fica sabendo que tinha um profeta. A menininha fala: olha, se o meu senhor, seu marido, fala para a mulher de Naamã, fosse até o profeta em Samaria, seria curado. E aí Naamã fica sabendo desse profeta, mas ele, a princípio, ele foi no lugar errado. Ele foi até o rei de Israel e o rei de Israel ficou desesperado, porque pensou ele que o rei da Síria estava mandando o seu general leproso com o pretexto de ele curar o general, né, o rei de Israel, e como ele não conseguiria, né, isso seria uma desculpa, um pretexto para arrumar uma guerra. Pensou o rei de Israel nisso. E aí ele fala: olha, eu não sou Deus para curar, para fazer morrer da vida, eu não tenho esse poder. E aí Naamã, por fim, ele vai até o homem de Deus. Só que quando ele chega lá, a gente sabe que quem recebe ele é um mensageiro do profeta. Ele fica indignado, ele não gosta, né, por conta dessa situação que ele esperava. Ele tinha uma visão, uma cultura, uma ideia daquilo que seria a forma do Deus de Israel agir. O parâmetro dele era parecido com o parâmetro dos deuses, né, sírios, né, todo aquele cerimonial, aquela coisa toda dentro daquele sacrifício, que nada mais era do que sacrifícios e oferendas a demônios, né? Nós sabemos disso. Então ele vai e se desespera quando ele fica indignado, revoltado, quando o profeta manda um mensageiro, nem sequer o recebe, e para piorar manda um mensageiro, e o mensageiro vira para ele e fala assim: olha, meu senhor lá mandou tu se lavar 7 vezes no Jordão. E o Jordão era um rio bem meia boca. Até hoje é um rio que tem as águas assim, que não são águas limpas, são águas bem turvas, né? Não são águas cristalinas. E aí ele foi indignado, se lavou 7 vezes e foi curado. E aqui que está o texto que nós lemos. Porque quando ele foi curado, ele fez aquela coisa que o homem faz quando é abençoado: tenta retribuir com valores mundanos, né? Tenta barganhar. O agradecimento dele foi esse. E aí o profeta vira para ele e fala: não quero nada que é teu. Nada. O que é teu, guarda. Guarda, eu não quero. E aí por fim ele faz um pedido ao profeta. Ele fala assim: olha, se não queres, me dê uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas. Eu nunca mais vou fazer sacrifício nenhum holocausto para nenhum Deus que não seja o Deus de Israel. Agora é interessante esse texto, e isso mostra algo para as nossas vidas, porque por qual motivo Naamã desejou uma carga de terra de 2 mulos lá da terra de Israel? A verdade era, imagina, um cavalo com uma carroça atrás cheia de terra. Troca o cavalo por 2 mulas ou 2 mulos. Era isso. Era uma carga que 2 mulos conseguissem carregar. Então era um punhado de areia, uma carroça. Por que ele pediu isso? Porque ele não se interessou por uma coisa que talvez fosse mais fácil de ele transportar, como um cântaro de água do Jordão, por exemplo. Se fosse ele algum triunfalista do evangelho, ia uma pedra do Jordão, um cântaro do Jordão, a água do Jordão. Seria algo mais simples, não seria? Mas é interessante o pedido de Naamã, porque quando o Senhor introduziu o povo de Israel naquela terra prometida, lá atrás a Abraão, o Senhor disse que a
todos. Aquela terra seria uma terra de possessão e seria uma terra de herança para o seu povo. Disse isso para todos. E aquela terra ela não poderia ser vendida. Eles não venderiam, comercializariam, eles poderiam comprar, mas eles não poderiam vender aquela terra. Não seria vendida. Jamais ela deveria ser vendida, mas ela seria passada de pai para filho por todas as gerações, como um sinal de herança. Lembra de Nabote? Ele vira e fala: ai de mim que eu venda a minha herança. Era a herança. A herança tinha um valor. Quando Naamã desejou uma carga de terra, ele entendeu que aquela terra era uma herança do Senhor, que para ele também seria uma herança do Senhor. E ele quis dizer que a partir daquele momento o Senhor seria de fato o seu Deus. E o que ele tinha adquirido naquele dia não era simplesmente uma cura, mas uma herança, uma salvação eterna que ele não trocaria por nada no mundo. Olha que coisa mais linda. Aquele homem chegou na presença do Deus de Israel, porque ele chegou na presença do Senhor. Eliseu não estava ali, mas Deus estava ali. O profeta não estava ali, o homem de Deus não estava ali, mas o Deus dos homens estava ali. E ele chegou ali com uma necessidade. Porém, quando ele recebeu o milagre, a compreensão dele não se limitou, o relacionamento dele com Deus não se limitou apenas àquele milagre. Ele poderia ter voltado, curado da lepra, ficou por isso mesmo. Foi um momento importante da vida dele, uma experiência, um lembrete. Olha, se eu precisar de novo, tem um curandeiro ali, tem um Deus ali que funciona. Mas não foi só isso para ele. Às vezes, para o homem, o que importa é só o milagre. Às vezes, para o homem, o que importa é somente a operação do Deus de Israel. Naamã entendeu muito além. Por isso ele pediu um punhado de terra que fosse carregado por 2 mulos. Quando nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, o que deve permanecer nas nossas vidas não é a simples lembrança da bênção, sem um compromisso de definição, de transformação, de mudança de vida. Deus não está operando na vida, na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para nos colocar numa religião depois disso. Mas Ele está nos levando a entender que Ele tem uma herança para cada um de nós, um projeto de salvação, algo que nos leva a uma eternidade. Ele tem muito mais do que uma cura, Ele tem muito mais do que uma libertação, Ele tem muito mais do que uma restauração, Ele tem muito mais do que uma porta de emprego, Ele tem muito mais do que isso. E essa herança ela deve permanecer conosco todos os dias da nossa vida, através da nossa comunhão com o Senhor. Aquela terra, aquele punhado de terra, levado sobre 2 mulos. Eu duvido se aquilo dali não fez parte da vida de Naamã. A Bíblia não diz isso. Nós não sabemos. É uma conjectura muito segura de que ele morreu. E que todas as vezes, antes de morrer, ao longo da vida daquele homem, todos os dias que ele olhava para aquela terra, aquele punhado de terra carregado por 2 mulos, ele não se lembrava apenas de uma cura, ele não se lembrava apenas de um milagre, mas ele se lembrava do Deus que o curou, ele se lembrava do Deus vivo de Israel, que não era só o Deus de Israel, mas também era o Deus de Naamã, era o Deus dele. Que coisa maravilhosa. Minha irmã, meu irmão, essa é a nossa verdadeira herança. E eu ouso dizer, essa é a nossa maior herança. Que seja essa. Muito maior do que o milagre que você busca, do que o milagre que você deseja, do que a bênção que você tanto almeja. A presença de Deus, a salvação. Não só a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. O Deus que abençoa. E que Ele te abençoe nessa noite. Uma noite de paz e de refrigério. Da paz do Senhor Jesus.